E galera, ser um Hokage é digno de um título para poucos. Simplesmente só os mais fortes e os dignos é capaz de assumir esse posto. Então derrotar eles, matar eles é extremamente difícil. Então eu vou perguntar para vocês como cada Hokage em Konoha acabou morrendo. Como lendas, como Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato e vários outros acabaram morrendo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Mas antes, se inscreva aqui na Central Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar aqui com a lenda, o deus Shinobi Hashirama. Ele que é o fundador de Konoha juntamente ao Madara e é extremamente poderoso. Para ter uma noção, conseguiu derrotar o Madara com a Kurama sozinho. Tá achando pouco? Ele bateu nas 9 bijus e destruiu para todas as outras vilas, somente para, entre aspas, equilibrar o poder de cada uma, para todas elas serem iguais em poder militar. Tá achando pouco? O Hashirama também é a encarnação do Ashura, também é o único cara que usa o estilo madeira, tem o 1000 mãos e o modo sábio dele é diferenciado do Monte Milbuco, também da caverna Ryoko. Então dá a entender que o seu modo sábio é da floresta Shinkotsu. Então o Hashirama é extremamente poderoso, fora que também ele pode se curar sem fazer selos de mãos. O cara é absurdo, é extremamente poderoso. Então, como o cara desse foi derrotado, foi morto? Temos o Kakuzu e sua vila muito inteligente que deu a missão para ele acabar com o Hashirama. Mas ele simplesmente tomou uma surra, perdeu o caminho de casa e perdeu a própria vila que deixou ele renegado por falhar miseravelmente. Mas o cara é muito burro para simplesmente, cara, vai lá e derrota o Hashirama. É basicamente impossível. E se nem mesmo o Madara venceu, quem derrotou esse cara? E como ele morreu? E a resposta é muito simples. Nem o Kishimoto sabe. Não estou brincando. O Kishimoto não respondeu essa pra gente. É um mistério até hoje como o Hashirama acabou morrendo. O que dá a entender é o seguinte. Você lembra que no comecinho eu disse pra vocês que ele tem uma habilidade de se curar sozinho? E a Tsunade meio que copiou essa habilidade criando o Byakugou. Pode ter sido isso, já que os tempos do Hashirama, desde muito antes de criar a vila, era só de guerras e estava enfrentando o Madara várias e várias vezes. Então consequentemente ele estava se curando muitas vezes. Isso pode ter causado um encurtamento da sua vida e acabou morrendo precocemente. Essa pode ser um dos detalhes, uma das teorias, mas a confirmação até hoje, nem mesmo em Boruto Vortex a gente tem essa resposta de como o Hashirama de fato morreu. A gente não sabe, infelizmente. E agora vamos pro Tobirama, o segundo Hokage. Ele sim tem uma morte confirmada e a gente sabe como ele morreu. Mas galera, o Tobirama é extremamente poderoso, também faz parte do clã Shinju, é o irmão mais novo do Hashirama, criou o Edo Tensei, criou o Jutsu Clones da Sombra, é extremamente poderoso no quesito estilo água, criou também o Hiraishin. E ele acabou morrendo de uma forma um pouco misteriosa, mas acabou morrendo, a gente sabe como ele morreu. Que foi basicamente o seguinte, foi lá na Segunda Guerra Ninja, ele estava com o Hiruzen e também com o Danzo e outros ninjas, e alguém tinha que ficar para trás para o restante do time acabar sobrevivendo. Porque tipo, o Kinkaku e o Genkaku estavam atrás dele juntamente com vários outros ninjas, então seria um massacre para quem ficasse. Então o Tobirama acabou decidindo que ele iria se sacrificar. O Hiruzen queria fazer isso, já que o Tobirama era o Hokage, era a alma de Konoha, só que não, fez mais besteira do que ajudou, mas tudo bem. Mas o Tobirama acabou se sacrificando para essa nova geração surgir e sobreviver, tanto que o Hiruzen ali foi nomeado o terceiro Hokage. Mas por que eu disse misteriosamente? Se lembra que eu acabei de falar que o Tobirama criou Hiraishin, Clones da Sombra, um cara muito habilidoso no quesito estilo de água, e também o Edo Tensei, como ele perdeu para o Kinkaku, e o Kinkaku, os irmãos Prata e Ouro e alguns ninjas? Não faz sentido, por isso que pra mim foi um mistério ele ter perdido assim, foi roteiro. Mas segue em frente, né? E agora temos o Hiruzen, um dos piores, se não o pior Hokage da história de Konoha. O cara foi manipulado pelo Danzo, foi manipulado por Orochimaru, teve chance de ter o próprio Orochimaru e não quis, não cuidou do Naruto, deixou o massacre do clã Uchiha acontecer, um verdadeiro frouxo, pior Hokage de longe. Mas o como ele morreu?
Como eu disse lá atrás, lembra que eu falei que ele teve a oportunidade de derrotar o Orochimaru? Tá fazendo experimentos em várias pessoas dentro de Konoha e o cara viu e não fez nada? Um verdadeiro idiota, desculpa o palavreado. Esse mesmo voltou juntamente com a Vila da Areia e começou a atacar Konoha. Destruiu várias casas, matou várias pessoas e o idiota do Hiruzen, vendo tudo isso, foi pra cima do Orochimaru e acabou sendo preso naqueles jutsu barreira do Quarteto do Som. A luta estava muito acirrada. Olha que o Orochimaru nem estava lutando a sério, já que ele chamou simplesmente o Edo Tensei do Hashirama e do Tobirama e estava espancando o Hiruzen. Bem feito, apanhou pouco. Brincadeiras à parte, Hiruzen, em suas últimas forças, usou o jutsu do quarto Hokage do clã Uzumaki, e foi basicamente aquele Fujikujin, que é o Shinigami de selamento, que é extremamente poderoso, que arranca a alma do seu oponente. Só que uma curiosidade, depois do usuário fazer esse jutsu de selamento, se ele morrer, ele também é selado dentro desse Shinigami, beleza? E assim ele conseguiu derrotar o Hashirama e o Tobirama utilizando esses selamentos. E se você se perguntar do porquê o Hashirama, que venceu Madara, outros ninjas extremamente poderosos, as Bijus, Tobirama também foram derrotados, é porque esse Edo Tensei não é tão eficiente assim e também os dois reencarnados não estavam no seu auge, nem próximo do seu auge, então por isso que o Hiruzen conseguiu derrotá-los e também conseguiu arrancar os dois braços do Orochimaru utilizando esse selamento. Mas o Orochimaru não é bobo, acabou fincando a espada bem no seu peito e estava muito desgastado já de lutar contra o Hashirama e Tobirama, enquanto o próprio Orochimaru não resistiu aos ferimentos e também acabou morrendo. Bem feito! Brincadeiras à parte, vamos agora para o Minato. O Minato foi reconhecido na Terceira Guerra Ninja como Relâmpago Amarelo de Konoha, derrotou mais de 1000 ninjas do Onoki em um piscar de olhos e assim ele acabou se tornando o quarto Hokage na frente do Fukaku Uchiha. Só que o Minato, ele teve um probleminha que infelizmente acabou com a sua vida. O que aconteceu? Quando ele se tornou o quarto Hokage, ele acabou casando com a Kushina, engravidando a Kushina, o nosso Narutinho. Só que no detalhe, a Kushina era uma Jinchuriki das 9 caudas e ela era um alvo fácil, e quando estava prestes a dar luz, o selo estaria enfraquecido. Isso foi uma baita oportunidade para o Obito entrar em ação e sequestrar a Kushina mesmo com o Minato lá do lado, já que o Obito acabou ameaçando o Naruto, o Minato teve que pegar ele e fugir o mais rápido possível. E a Kushina assim acabou perdendo a Kurama, e assim o Obito juntamente com a Kurama acabou atacando Konoha e tudo mais. O Minato interveio, o Minato enfrentou o Obito e venceu o Hiraishin mais o Rasengan, uma cena muito linda e muito épica. Só que tinha um outro problema, ele venceu o Obito, mas tinha a Kurama, uma biju extremamente poderosa que estava destruindo Konoha sem nenhuma dificuldade. Então o Minato acabou teleportando a Kurama e ele para um local onde estava perto a Kushina. O Minato teve uma ideia de selar a Kurama dentro do Naruto para ele ter um maior poder possível. Essa ideia é muito boa, só que a Kushina também estava lá e acabou prendendo a Kurama com suas correntes de selamento do Uzumaki, mas ela estava muito fraca. E nessa, quando o Minato selou uma parte da Kurama dentro dele e iria selar a outra parte do Naruto, a Kushina acabou enfraquecendo, afrouxou as correntes e a Kurama iria perfurar o Naruto. Só que quem entra na frente, Minato e a Kushina, e os dois acabaram morrendo, não antes do Minato selar a Kurama dentro do Naruto. E esse mesmo selamento foi o mesmo Fujikujin que o Hiruzen acabou utilizando no Orochimaru, o mesmo jutsu do clã Uzumaki, e foi assim que o quarto Hokage acabou morrendo. E agora a gente tem mais 4 Hokages. Só que esses 4 Hokages não morreram, quase morreram. A Tsunade quase morreu por Madara. Tipo, ela e os 5 Kages foram humilhados, perderam o caminho de casa por Madara. Ainda mais com o Suzano perfeito, e aquela famosa frase: quer apanhar com ou sem Suzano? Ali a Tsunade ficou à beira da morte. Se não foi a Katsuyo e o próprio Orochimaru curando ela, juntamente com a Karen, ela teria morrido com certeza. Então não, a Tsunade não morreu, tá viva até hoje em Boruto Vortex. O Kakashi é a mesma coisa, ele é o 6º Hokage e também nunca morreu, nem mesmo chegou próximo à morte. Ele já morreu quando ele era um Jonin, ele morreu pelo Pen tentando salvar o Choji, conseguiu, mas isso meio que forçou ele demais e acabou morrendo no processo. Mas na época ele não era Hokage, ele era um Jonin e foi ressuscitado pelo Hinen Tensei do Nagato. E por conta disso, o Kakashi
não morreu enquanto ele era Hokage e tá vivo até hoje em Boruto Vortex. Desapareceu, mas não morreu. E a mesma coisa aqui é com o nosso Narutinho, 7º Hokage. Ele quase morreu na 4ª Guerra Ninja pelo Madara. O Madara conseguiu, com a estátua do Gedomazo, arrancar a Kurama de dentro dele. E quando o Jiraiya acaba perdendo sua Biju, ele acaba morrendo no processo. Só que a Sakura chegou lá e começou a bombear diretamente o coração do Naruto para que ele pudesse sobreviver o mais tempo possível, já que Minato tinha a outra metade da Kurama selada dentro dele e colocou nele de volta. Foi o Obito lá que conseguiu roubar e tudo mais, mas isso não entra no detalhe. Naruto conseguiu sobreviver nesse exato momento. Então não, Naruto não morreu em nenhum desses momentos. Nem hoje que atualmente ele é Hokage, perdeu a Kurama, quase morreu pro Ishiki, pro Jigen, roteiro que segue, mas tudo bem. E hoje está selado em outra dimensão, mas Naruto nunca chegou de fato a morrer. E temos o 8º Hokage, que é o Shikamaru, sim, mais preguiçoso de todos, vira o Hokage, substituindo Naruto e tudo mais. Só que ele também não morreu até agora em Boruto Vortex. Também ele nunca sai da sala do Hokage, também nunca se coloca em perigo, é igual o Naruto e os outros Hokages, ele só fica na sala dele de boa. Mas ele também não morreu, somente os 4 primeiros Hokage acabaram indo jogar lá no Vasque. Olha que interessante, os 4 primeiros Hokage estavam tudo selado naquele Fujikujin, aquele Shinigami selamento do clã Uzumaki. Que loucura, não? Ele curtiu essa lista e quer ver mais como essa? Se inscreva aqui na Central Nerd, pois vamos trazer muito mais para vocês.